Oi, sétimo ano! How are you guys? Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de inglês, dia 18 de agosto de 2020. Let's go! Nós vamos continuar falando sobre a Unit 5, que tem o título de Schedules, né? Hoje, especificamente, nas páginas 53 e 120. Let's go! Vamos continuar falando sobre Simple Present. Estamos falando de tempo verbal, pessoal. Não estamos falando só de verbo to be. Verbo to be é apenas um verbo da língua inglesa, apenas um dos vários. Só que o verbo to be, ele é independente, ele faz tudo sozinho. Olha que graça, né? Ele faz afirmativa, ele faz negativa, ele faz interrogativa, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele é independente. Acontece que a maioria dos verbos não conseguem fazer isso, eles precisam de ajudantes. Eles precisam de alguém que pegue na mãozinha deles e fala: vem cá, vamos fazer aqui uma pergunta, vamos fazer aqui uma negativa, porque eu vou te ajudar. Né? Eles precisam dos auxiliares. E Simple Present fala de rotinas diárias, fala de verdades absolutas, né? E é isso que a gente está vendo aqui nessa unidade. Eu mostro aqui para vocês, então, a estrutura das frases afirmativas quando a gente usa Simple Present. Estamos falando de alguns sujeitos lá dos pronomes pessoais que nós temos da língua inglesa. Nós estamos falando apenas do I, you, singular e plural, o we e they. Nós não estamos falando ainda sobre she, he ou it. Percebam que durante todos os exercícios que nós fizemos até agora e todas as aulas que foram apresentadas aqui para vocês, eu não falei em nenhum momento nem de she, nem de he e nem de it, tá? Porque isso é para a próxima unidade. Estamos falando apenas destes sujeitos aqui. I e you, singular plural, we e they, tá? A estrutura das frases afirmativas para o presente simples é sujeito, seja eles em forma de pronome, seja eles em forma de nomes. Por exemplo, my friends, são eles, são they. My parents, meus pais, são eles, they. Bob and Mary, são eles, duas pessoas, tá? Então, sejam os sujeitos em forma de pronomes ou em forma de nomes. O que nós temos que prestar atenção é nisso. Se nós fôssemos substituir um sujeito da minha frase por um dos pronomes, encaixa aqui nestes pronomes? Sim, tem que encaixar. E aí sim, nós vamos seguir a estrutura. Então, sujeito mais verbo mais complemento, seja ele qual for, ou seja ele necessário ou não. E este verbo, ele vai ser sempre na sua forma normal, sem to, sem ing, sem nada, tá? Então, olha lá, eu tenho um exemplo aí para vocês. I play piano every day. O sujeito é I. Vê se encaixa na estrutura aí, pessoal. Sujeito, I. Verbo, play. E mais complemento, everyday. No caso aqui, o meu complemento é um advérbio, né? De frequência, everyday. Mas olha aí, eu tenho a estrutura aplicada na frase. Sujeito, verbo, I play. E olha meu verbo, que é play, sem to, sem nada, só ele sozinho. Agora eu tenho a estrutura para vocês da negativa. Na estrutura da negativa, novamente, eu começo com o sujeito, seja eles na forma de pronomes pessoais, seja ele na forma de nome. Mas é aqui que eu falo para vocês, ele precisa de alguém para dar a mão para o verbo. Porque esse verbo não consegue fazer uma negativa sozinho. Ele precisa de alguém que fale, vem cá que eu vou te ajudar. Este alguém é o auxiliar. E o auxiliar do presente para os sujeitos, I, you, singular plural, we e they, é o do na negativa, mais a partícula not, ou a contracted form, don't. Então, eu preciso desse uso, eu preciso do auxiliar sendo usado na frase para fazer uma negativa, senão não existe negativa no presente em inglês para esses sujeitos.
Então, eu tenho ali sujeito mais don't mais verbo. E o verbo que jeito? Sem nada, sem to, sem ing, sem nada, só ele. Então, eu tenho aqui para vocês. I don't study on Sundays. I é sujeito. Vamos lá, vamos ver se aplica na estrutura. Sujeito, quem é? I. Tenho don't? Tenho, olha lá, don't. E mais verbo. Quem é o verbo? Study. E o verbo tá que jeito? Sem to, sem nada. E mais o complemento. Meu complemento aqui foi on Sundays, ok? Então, eu tenho a estrutura aplicada na frase novamente. I don't study on Sundays. Muito bem. Agora eu tenho a estrutura das interrogativas. Para fazer uma pergunta, eu preciso do auxiliar também. O verbo não sabe fazer pergunta sozinho. Ele precisa de alguém que pegue na mão dele e fale, vem aqui que eu vou te ajudar. Esse alguém é o auxiliar do. Agora sem a partícula not. Por quê? Porque não é negativa, é interrogativa. Então é o do, sozinho. O que eu tenho então primeiro? O do. Primeiro é ele, mais o sujeito, seja eles na forma de pronomes ou nomes, mas verbo sem nada e mais complemento se for necessário. Então eu tenho aí para vocês, do you speak English? Vamos aplicar a estrutura na frase. Vamos ver se ela está de acordo com a estrutura. Tenho do? Tenho, comecei com ele. Tenho sujeito? Tenho, you. Tenho verbo? Tenho, speak. E aí precisei do complemento e coloquei o English. Do you speak English? Ok, guys? Muito bem. Nesta unidade também estamos falando sobre os adverbs of frequency, né? Os advérbios de frequência, que foram aqui apresentados para vocês, alguns deles, né? Alguns dos advérbios de frequência foram apresentados aqui para vocês. Também fala de rotinas diárias. Vamos lá. Bom, temos aqui para vocês então o always, o never, sometimes, usually, often, every day. E eu falei para vocês a aula passada e afirmo novamente, os advérbios são usados para indicar a frequência com que algo é realizado. E alguns advérbios vêm no meio, outros apenas no final das frases. Alright? Vamos lá. Os advérbios que vão vir no meio das frases são always, never, sometimes, usually e often. Então, geralmente, eles vêm no meio das frases, né? O everyday, por outro lado, ele vem normalmente no fim das frases, ok? Muito bem. Bom, então eu tenho aqui. They are never at home when we call. Eles nunca estão em casa quando a gente liga, né? They are never, olha lá no meio, né? Depois do verbo. You are always late. Você está sempre atrasado. Novamente, no meio da frase. We usually go to the cinema on Sunday. Novamente no meio. He often cooks pasta. Ele frequentemente cozinha ou prepara massa, macarrão. We sometimes order pizza for dinner. Algumas vezes a gente pede pizza para o jantar. Olha aí, estão todos no meio das frases. Já que ele vem no final da frase, every day. I eat vegetables every day. Eu como vegetais, legumes todos os dias. She doesn't work every day. Ela não trabalha todos os dias, ok? O que está enfatizado aqui, pessoal, é o everyday, o uso do advérbio, ok? Muito bem, olha só os dois. As duas frases, everyday, no fim. Muito bem. Bom, feitas as considerações de hoje em forma de gramática, né? Nós vamos trabalhar então nas páginas 53 e 120. Lá na página 53 vocês têm os exercícios 11 e 12. O exercício 11, o texto, para vocês resolverem, vocês precisam de um texto e o texto está na próxima tela. E o exercício 12 é para vocês montarem
algumas frases aí usando os advérbios pedidos, tá? São respostas pessoais. Vocês podem usar o verbo, qualquer verbo, study, like, go, alright? Wash, cook, verbo to be, no, tá? Procurem não usar o verbo to be por enquanto, porque eu quero que vocês treinam o uso de outros verbos no presente simples, alright, guys? E lá na página 120, vocês têm os exercícios 1 e 2, tá? O exercício 1 é um texto também. Vocês vão ler e vão descobrir uma informação que não condiz com a imagem apresentada. Tem uma frase no texto que, na verdade, a pessoa que está narrando o texto é a pessoa que está na figura, está deitada na figura, essa pessoa está deitada. E essa pessoa que narra o texto. E há uma informação no texto que não condiz com a imagem. E vocês vão grifar esta informação que não está de acordo com a imagem. No exercício 2, vocês vão marcar as respostas, né, as sentenças que são verdadeiras de acordo com o texto também. Então, a página 120 é a interpretação de texto. Tanto exercício 1 quanto exercício 2. Ok? Muito bem. Aqui está o texto, então, da página 53. Vocês vão ler esse texto e vão colocar as ações na ordem correta. Lá na página 53, vocês têm aí 8 figuras. E vocês vão ler o texto e vão falar para mim qual é a ordem dessas figuras, de acordo com as ações apresentadas aí no texto para vocês. Vocês vão colocar para mim em ordem as figurinhas representando o texto na página 53. Alright? Ok, guys. Por hoje, são esses os exercícios apresentados para vocês, de acordo com a aula, né? Façam os exercícios com calma, com atenção, voltem na apostila, voltem no caderno, façam anotações, porque a gente só percebe que a gente tem uma dúvida aqui, outra ali, na hora da resolução dos exercícios, tá? Então, façam sim anotações que vão ajudar vocês muito na hora dessas resoluções e estudem, tá? Perguntem, se for o caso, na nossa aula ao vivo, que com certeza a gente tá aqui para se ajudar. Right, guys? Por hoje é só então. Fiquem com Deus. Vejo vocês daqui a pouquinho. Bye, bye.